No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 5, Paulo escreve assim: por meio dele e por causa de seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Paulo está dizendo que por meio de Jesus e por conta do nome de Jesus, ele recebeu graça e apostolado para chamar dentre as nações um povo para obediência. Perceba que Paulo vincula o nosso chamado à obediência pela fé. Jesus nos dá como principal mandamento amar a Deus sobre todas as coisas. E Paulo diz que esse amar a Deus é uma obediência. Amar para Paulo é obedecer. E de onde que ele tira isso? Bom, se nós olharmos o que a Bíblia diz sobre amor, nós vamos ver que em nenhum momento a Bíblia vincula amor a sentimento. O próprio Jesus, em João 14, versículo 15, diz que quem o ama verdadeiramente guarda os seus mandamentos. Mais à frente ele ainda diz que quem tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Isso está lá no versículo 21 do próprio capítulo 14. Então, apesar de na língua portuguesa amor ser utilizado em muitos contextos, e a maioria deles vinculados a um sentimento, é importante nós entendermos que Deus não trata o amor como um sentimento, mas sim uma decisão em obedecer, uma decisão em servir. Este é o exemplo que o próprio Deus nos dá lá em João 3,16, o famoso versículo que todo mundo conhece, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que o exemplo que Deus nos dá de amor é um amor de sacrifício, uma decisão em servir. No caso, Deus serviu a terra, Deus serviu o mundo conforme um contexto de criação. Se você ama conforme o entendimento de Deus, você serve, você se sacrifica, independentemente do seu sentimento. Veja que até quando Paulo fala sobre marido e mulher, ele fala: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Se sacrificando por ela. Mulheres, amai os vossos maridos como ao Senhor. Ou seja, a mesma forma que eu amo a Deus, ele está vinculando a mulher a amar o marido. É sempre um sentido de obediência, sacrifício. O amor de Deus não está vinculado a sentimento. Isto nos deveria fazer refletir sobre o amor que nós temos vivenciado no nosso dia a dia. Se é o amor do mundo ou o amor de Deus. Apesar de a língua portuguesa estar acostumada ou ter a cultura de vincular amor a um sentimento, perceba que Deus não faz isso. Para Deus, amor é obediência. Paulo diz aqui em Romanos, nós somos chamados para obediência, aceitando um vínculo, aceitando uma aliança, na qual o principal chamado é obedecer. Se Deus fala para você honrar o seu pai e sua mãe, ele está falando para você obedecer o seu pai e sua mãe, independentemente dos seus sentimentos. Se Deus fala para você honrar o seu marido, honrar a sua esposa, amar o seu marido, amar a sua esposa, ele está falando para você servir o seu marido, servir a sua esposa. E ele ainda dá exemplos de como Cristo amou a igreja, como ao Senhor. O amor tratado por Deus é uma obediência. Amém? Que essa mensagem possa nos fazer refletir sobre como nós temos vivido e o tipo de amor que nós temos vivenciado. Que nós possamos transformar a nossa forma de viver para uma forma mais conforme, mais adequada à Bíblia. Que nós venhamos ser transformados por essa palavra, para que nós possamos viver exatamente o amor que Deus espera que nós vivamos. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.